Bem-vindo ao podcast Casal e Pet. Aqui falamos de tudo, sobre pet, sobre dono de pet, veterinários, dicas, ONGs, gatos, adoções e tudo mais. E hoje estou aqui para receber a maior ONG de São Carlos, a ONG Pro Animal. Estou aqui com a Joyce, presidente da ONG, né, Joyce? Isso. E a nossa vice-presidente, a Ingrid. Isso. Quer se apresentar, Joyce? Sim, muito obrigada, viu, Magrão, pelo convite. Tamo a junto. Pro Animal agradece. Meu nome é Joyce, eu sou voluntária há 7 anos da Pro Animal e atualmente sou presidente da ONG nessa gestão de 4 anos. Show de bola. Eu sou a Ingrid, sou voluntária da Pro Animal faz aproximadamente 2 anos e com relação à causa animal, acho que desde que eu me conheço por gente. Então, faz 5 anos que eu moro em São Carlos e 2 que estão na Pro Animal. Então, Show já de é um bola. tempinho bom. Show de bola. Vamos falar de ONG, vamos falar de ajudar, vamos falar de colaborar. ONG Pro Animal. Hoje, falar de ONG é falar de resgate, né? Falar de ONG é falar de ajudar, falar de arrecadar. E eu queria saber hoje qual é a missão de vocês, assim, o que vocês doam mais de vocês para a ONG, né? Qual que é a sua rotina com a ONG? O que ela representa para você? Nesse momento, a gente pode falar de maneira geral. Algo que qualquer voluntário dentro de uma causa, ele doa algo que a gente fala que não é algo que você consegue obter de volta, que é tempo. Mas é um tempo que a gente oferece para a causa que a gente não tem arrependimentos desse investimento. Então, para mim, que eu comecei como uma área, eu comecei, nem diferente da Ingrid, eu não era uma pessoa dentro da causa, então foi aos poucos que eu fui me envolvendo em diferentes áreas dentro da Pro Animal, até tomar a decisão de entrar na diretoria, assumir a presidência, que exige o quê? Responsabilidade. Não por conta do cargo, mas ser voluntário de qualquer causa exige uma responsabilidade. No nosso caso, como o nosso trabalho envolve vidas, a nossa responsabilidade é muito maior. Então, não tem como a gente falar assim, não vou fazer isso, não tenho como fazer isso. A gente precisa se reajustar, readaptar para a gente conseguir, porque aquelas vidas que uma vez já passaram por uma situação muito crítica na vida, a gente tem um compromisso de garantir o conforto delas, porque a gente tirou eles dessa situação. A gente não pode deixar eles em nenhuma situação diferente do que a do conforto. Então, para mim, o tempo que eu invisto na Pro Animal é um tempo, para mim, precioso, porque é algo que eu acho que me envolve muito, acho que é algo muito apaixonante. Se eu pudesse, 7 anos atrás, eu voltaria e faria exatamente a mesma coisa. Eu entraria na Pro Animal, talvez me engajando um pouquinho mais no começo, né? Umas mudanças, mas eu ainda voltaria e passaria por todas as situações. São 8 anos de Pro Animal? 7 anos de Pro Animal. 7 anos. 7 anos de Pro Animal. 7 anos de causa também direta. Então, é algo que eu não me arrependo. Eu voltaria e faria exatamente da mesma maneira. Show de bola. Ô, Ingrid, bem-vinda, tá? Ô, Ingrid, hoje a gente vê muito animal de rua, né? Hoje os animais de rua, é abandono ou é a falta de castração ou é maus tratos? Como é que você classifica hoje? Em São Carlos a gente vê muito animal de rua, né? É um assunto que ele é um assunto de saúde. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é que animais de rua, eles são um problema de saúde pública. É o primeiro item que tem que ser colocado. Ele é um problema de saúde pública. Então, consequentemente, a gente tem desde o problema de pessoas que não castraram seus animais, nós temos também pessoas que, em algum dado momento, optaram pelo abandono, porque a adoção ela é uma escolha. Ou a compra de um animal, ele é uma escolha. Assim como o abandono. Porque, por exemplo, nós resgatamos recentemente um pitbull que estava extremamente debilitado. Pitbull são muitos casos na rua, Sim, né? sim. Nós resgatamos um recente que ele estava muito debilitado, era um carcinoma, era um caso bem severo, e que a gente acabou percebendo que a pessoa que comprou, fez o maus tratos de cortar a orelha e todas as outras questões, para manter o animal num padrão Y da situação, viu que o animal adoeceu, ela fez a opção de colocá-lo na rua. Então, nós temos as questões relacionadas ao abandono, nós temos
O problema sanitário da não castração... Posso voltar atrás um pouquinho? Pode. Nesse caso, vocês identificaram quem que o abandona ou não? Não, Porque hoje é crime, né? Não identificamos. Na verdade, nesse caso, nós não identificamos. Tá. Assim como nós tivemos outros casos, no ano passado, eu assumi um resgate mesmo de um pitbull, que posteriormente, em observações, a gente viu que ele foi abandonado por um criadouro, porque as leis do Estado mudaram, né, com relação à criação de animais. E alguns criadouros optaram, às vezes, não se adequar. Então, nós tivemos criadores que foram responsáveis e, por exemplo, fizeram a doação dos animais e castração, e outros que optaram seguir a regra, e outros que optaram jogar os animais na rua. E foi identificado que esse animal em questão, pelo comportamento e tudo mais, ele vinha de um criadouro. Ele era um macho matriz. Então, eu acabei investindo, né, na reabilitação desse cão e na busca por uma adoção junto com a Pro. Nós encontramos atualmente um adotante. Esse cachorro hoje está morando em Portugal. Show de bola, Né? parabéns. Foi um trabalho, né? Mas deu certo. Esse cachorro foi reabilitado, ele teve comportamento corrigido. Mas quando a gente fala exatamente dessas questões, nós entramos em uma gama muito ampla. A gente fala de responsabilidade, tanto no resgate, quanto da pessoa que adota, dela se comprometer, de cuidar, de entender que é um animal que pode viver até 15 anos Sim. e tudo mais. Depois de adotado, vocês fazem um acompanhamento também? Existe uma data de validade? Como é que vocês fazem? Ó, a gente tem, assim, são perfis e perfis de adoções. Tem Mas alguns... não é qualquer pessoa que adota. Não é qualquer pessoa adota, porque a gente fala assim, a gente já tem essa responsabilidade no momento que a gente acolhe esse animal e passa por todo o processo de reabilitação. A adoção, ela tem que ser responsável. Então, a gente frisa que são 2 etapas, a entrevista e a visita presencial, para a gente saber o local que o animal vai ficar. A gente está avaliando o tamanho da casa, se a casa é bem decorada. Não, isso não é detalhe importante pra gente. O importante é, o animal tem como fugir dessa casa? Onde ele vai dormir no quintal? É protegido contra sol? Existe um chuva? tempo de adaptação também ou não? A gente, para alguns Tem? casos de animais que a gente tem um comportamento mais especial, a gente dá um período para a família entender que, às vezes, falando é uma coisa. A pessoa convivendo com esse comportamento específico é outra situação. Então, a gente avisa, a gente dá primeiro um período de 15 dias, dependendo, dá 30 dias para a pessoa sentir. Gostou? Então, aí a gente finaliza a adoção, mas a gente segue. Adotantes, eles têm perfis e perfis. Tem adotante que, assim, eles têm uma abertura maior com a gente, então a gente consegue mandar mensagem todo mês, ou eles marcam todo mês a gente para mostrar o animal na creche, o animal viajando, ou o animal depois de alguns anos. Outros já têm um perfil mais fechado, então é muito pontual. De quase todos nas casas a gente consegue monitorar, a gente tem a ficha, a gente pede, vai mudar de interesse, avisa. Então a gente gosta de tornar essa convivência entre os tutores e a gente de uma forma tranquila. A gente não vai ficar em cima, só quando é o caso de um filhote que não terminou a vacinação, mas a pessoa foi aprovada, aí sim a gente fica um pouco mais em cima. O que a gente frisa, a adoção é uma opção, uma escolha. Você escolheu, uma adoção, você né? optou por esse processo. Então, muita gente volta atrás ou não? Acontece de 10, quantos voltam atrás numa adoção? De cada 10, um volta. Existe um perfil ou não? Não existe um perfil. Às vezes, mesmo assim, a gente fazendo entrevista em dupla, já teve um caso que o animal foi devolvido em poucas horas e tinha sido entrevistado por 3 pessoas. Então, assim, às vezes, mesmo a gente muito tempo na causa, a gente pode ser enganado pelos perfis. Ou a pessoa não imagina o trabalho que é ter um animal, porque ela criou uma expectativa que o animal ele não conseguiu sanar. Então, essa é a questão do processo de adoção. A pessoa não pode criar expectativas. Eu tive um animal perfeito. Mas não é o mesmo animal que você vai ter agora. Ele é um outro animal que tem uma bagagem muito diferente. Né? Então, a gente prefere que a pessoa volte atrás no processo de adoção. As portas não estão fechadas. Se ela fala assim, eu não quero mais, eu quero pensar mais. É melhor para o animal do que você se frustrar e pior para a gente, para um animal que vai voltar frustrado, porque estava numa rotina e agora ele volta para uma rotina de abrigo. Você sente essa energia quando o animal volta? Ele volta triste? Ele volta, assim, a gente posta... Eu acredito muito que o animal sente. A gente posta muito no nosso Instagram algumas cenas que, alguns casos que marcaram muito a gente.
A gente teve a Cel, que ela foi devolvida depois de 2 anos. Bentinho, devolvido depois de 1 ano. A gente teve o Oro, foi devolvido 2 vezes. E na segunda vez ele devolvido depois de 1 hora. Como ele já tinha sido devolvido, a gente frisou a adoção, explicou 1 hora depois. Então, assim, a Gucci, ela teve um vídeo dela gritando no portão quando a família foi embora. Então, assim, são processos muito marcantes para os animais. Ainda mais para animais que às vezes ficaram 2 anos, 3 anos com a família. É uma rotina que não tem mais Eu numa lembro briga. até hoje que a Cel, a ProAnimal, ela tem uma rotina com os cães que é muito interessante. Das ONGs que eu já fui voluntária, enquanto morava em outras cidades, não vi essa rotina, que é a questão de rotina de passeio. E a Cel, que foi devolvida depois de 2 anos, quando ela passeava, ela costumava procurar os antigos donos em carros. Então, no momento do passeio, o passeio para ela era muito estressante, porque ela costumava olhar para todos os carros, porque aparentemente ela passeava de carro com a família, para ver se ela enxergava os familiares. E nós tivemos uma situação que a gente levou ela numa feirinha, e que foi junto de um outro evento com a ONG e tudo mais. No que nós estávamos na feirinha, aparentemente a pessoa que já tinha feito a adoção dela e que devolveu, apareceu nessa feira, essa cachorra ficou desesperada. E depois Queria ela. queria a pessoa, meio que queria sair correndo, e a pessoa saiu do lugar, foi embora, quando viu a cachorra, foi embora. E todo mundo ficou meio que olhando assim, como a gente não conhecia quem era, nós conseguimos deduzir que poderia foi ser. ser o adotante anterior. E a cachorra ficou uns Qual o dias sem sentimento de vida. vocês acontecendo isso? Ó, eu falo que é uma frustração pelo É? trabalho que a gente desenvolve com o animal. Sim. Porque, assim, a gente quer que... a gente considera o abrigo como um lar temporário também. Ele vai ficar temporariamente com a gente, não é a vida toda. São casos específicos. Aí chega, a gente passa por... reabilita o animal. A gente passeia com ele, faz a rotina de alimento, brinca com ele, tira... E aí chega numa família que a gente vê que tem um potencial para acolher esse animal melhor ainda do que a gente. Porque se pensar, a gente tá falando o quê? 80 voluntários? O animal vai O animal tem 80 voluntários 80 hoje? voluntários. Eles se conectam Ativo, com todo mundo ativo. todos ativos, divididos em áreas. Então, cada um trabalha num setor para conseguir gerir essa ONG, né? Tem a parte administrativa, mas a ONG ela não funciona só com gestão administrativa. Ela, o trabalho da limpeza, do passeio, do marketing, eventos. Então, existem essas outras áreas que elas precisam acontecer Show. dentro da ONG. Você falando nisso, assim, o custo deve ser muito alto, né? Você como presidente, você como vice-presidente, vocês não são remuneradas, são ou não? Não. Custo zero, é totalmente... É totalmente É voluntário. totalmente Show. voluntário. Vocês têm um custo mensal, assim? Vocês têm um teto de gasto que... Atualmente, os custos da ONG, os custos da ONG, eles estão na casa dos 14 mil Mensal. mensal. Porque atualmente a ONG nós estamos estamos exatamente com a casa que nós lutamos muito para comprar, só que nós ainda não podemos habitar porque ela precisa cumprir as regras de zoonose e regras das sanitárias que a Secretaria de Urbanismo do município pede e que as outras legislações pedem, o governo estadual e o federal, para que a ONG exista. Então, nós temos hoje o abrigo que nós estávamos lutando, atualmente nós pagamos um aluguel, e o abrigo que nós compramos. Então, atualmente nós estamos nesse período de tentar angariar fundos para essa construção, mas ao mesmo tempo nós estamos precisando de recursos para manter os nossos cães, que estão na... Zerou os 30 dias, vocês estão zerada. Tem que correr atrás dos 14. Ainda assim, a gente tem um caixa, porque se acontecer alguma eventualidade... Tem um caixa emergencial. Sim, a gente meio que se organiza, mas assim, o caixa emergencial, ele não é uma coisa extraordinária. É exatamente... Eu quero só entender todo o processo que vocês sem trabalham. Mas normalmente o caixa, ele tá sempre na metade desse valor, então a gente corre atrás de arrecadação, é pessoa física ou jurídica que doa para a ONG, então quando a gente consegue essa folga e consegue esse valor... Beleza, a gente paga as contas, paga os tratamentos dos animais, os cuidados, os custos de ração, medicação, tudo que a gente precisa. O valor é voltado 100% para a assistência dos animais. Nada é voltado para os voluntários, não tem ressarcimento. Então, a gente volta realmente o valor para eles. Então, a gente tem sempre essa preocupação, que a gente precisa ter um valor em caixa para garantir
alguma situação emergencial. Sim. É. Gato também vocês trabalham ou não? Só quando a gente consegue um lar temporário específico para Exato. eles. O nosso último foi um tempo atrás, um Romeu. Aí quem deu o lar temporário adotou. É sempre assim. É. Gato é sempre. muito mais tranquilo, né? Exatamente. Eu sou gateiro, sabia? Tenho Ah, 5. Ó, mas onde cabem 5 gatos, cabe um cão. A gente Exato. fala assim, ó. Tenho 2. É. Cabe um. Cara, ó. mais um aí, ó, oportunidade. Temos aí um. Mas a gente fala assim, que atualmente, como tá disposto a abrigo, a gente sabe que vai se gerar uma certa situação de estresse entre os gatos e os cães e gera uma sensibilidade para os gatos. Então, a estrutura não é o correto para receber os gatos. Então, por isso que a gente aloca em casas de pessoas Sim. local telado, que vai ter esse monitoramento. Mas é mais os casos de cães que ficam no abrigo. A estrutura atual, ela não comporta gatos. A nossa meta na nova casa, na construção e tudo mais, é exatamente ter o gatil, que precisa exatamente cumprir a regra sanitária de 5 a 6 ambientes, por causa de FIV e FeLV, todos os pormenores, e o processo aqui de quarentena / sessentena que é necessário. Vocês têm parceria com veterinários? A gente tem parceiros que a gente trabalha, sim. São 3 clínicas, mas a gente é aberto a várias parcerias, porque a gente surge em Vocês de ajuda. Exatamente. Atualmente, a gente pode falar que foi até uma parceria, porque eles mantêm muito contato com a gente, né? Eles foram super solícitos, no caso do Dumbo, o nosso cão, que era a nossa mascote, que foi o HVT de Taquaral. HVT, que é o Hospital Veterinário de Taquaral, em Campinas. Então, show de bola. Vocês fizeram contato em Campinas. Isso, Sim. a gente levava ele lá, né? Uma vez. No começo era uma vez por mês, aí nesse período de janeiro ele ficou um pouquinho, fevereiro ele já ficou uma semana, que infelizmente ele veio a óbito no local, mas por conta das condições de saúde dele mesmo. Que não tinha o que fazer aqui em São Carlos, e aí a gente teve que fazer a internação mesmo. Eu tava lendo o logo tava aqui o logo agora da Pro Animal, eu tava vendo que estava escrito protegendo, né? Existe alguma história, assim, de algum resgate de maus tratos? Alguma coisa que marcou vocês, assim, que... Porque, assim, o protegendo é proteger, né? Eu me identifico como proteger pet, né? Eu gosto muito, faço o que for possível para ajudar, como a gente tenta ajudar todo mundo. Existe algum caso emblemático, assim, de resgate, de maus tratos, alguma coisa que já... Vocês tiveram que ir lá pôr a mão na massa e arrancar? Nossa... Eu acho que o caso da Mida Pandora. Se não quiser pôr o nome também para identificar. Então, a gente problema. teve o da Mida da Pandora, que eram 2 mães com 2 ninhadas. Então, uma tinha 6 filhotes, outra tinha 7. E foi com apoio do Canil Municipal e da Guarda Municipal. Vocês estavam presentes também? Estava presente, porque a gente entrou, porque a gente queria ficar com as ninhadas e com as mães. Que a gente sabia que era um local que não tinha a condição sanitária para ficar esses animais, né? Elas não tinham as condições para receber esses animais. Então a gente foi fazer o cuidado. Então, Mas teve resistência? Não com a presença da Guarda Municipal, porque era uma condição bem complicada mesmo, que a gente, como pessoas voluntárias, a gente não tinha como fazer essa intervenção. Mas com essa questão legal da guarda, a gente conseguiu com o apoio do Canil, que já tinha recebido a denúncia há muito tempo, né? De vários. Aí a gente conseguiu entrar em consonância em relação a isso. Aí a gente ficou com os filhotes. Então, o processo de adaptação delas foi um pouco difícil, porque, assim, uma era extremamente sociável, a Mia era a gente podia mexer com os filhotes. Só que a outra, ela não confiava em ser humano, ela queria avançar. Então, a gente não conseguia mexer, tinha que colocar ela na coleira, uma pessoa segurar ela e a gente mexer. Então, foi um processo de confiança para ela até ela chegar no abrigo. Então, aí ela pôde conviver com os outros animais, os filhotes. Na época, quando elas chegaram, foram 25 filhotes ao mesmo tempo. Tipo assim, 3 meses eles todos foram embora. Que bem. Eles chegam e filhote chega e vai embora. Filhote acaba sendo mais adulto fácil. Que demora um pouco mais. Eles têm que ter um caráter mais, assim, social, mais extrovertido para captar um pouco mais de atenção. Mas eu acho que, assim, um caso que talvez tenha... Nossa, foi tanto caso já, mas eu acho que um caso que, assim, eu me apeguei pela condição foi de um filhote, ele não foi resgatado sozinho, mas ele todos os irmãos tinham sido doados, era da ninhada do chocolate, de muito tempo atrás. Todos foram doados, todos boas famílias. Uma tá lá no Nordeste, ele tá na praia, e ele ficou. E, tipo assim, ele sempre foi um filhote mais carente. E aí ele foi pra uma pessoa bem estruturada, aí ele foi devolvido. Aí, tipo, deu 1 mês e meio. Aí a gente colocou que foi devolvido,
manifestar interesse nele de novo. E os voluntários se apegam, né? Um filhote ficou sozinho, só ele ficou de uma ninhada inteira. A gente tem um apego. Sim. E aí, uma pessoa fez entrevista, eu fiz entrevista, a gente foi ver, a família tinha condições financeiras, a moradia fechadinha, não tinha como o animal escapar, rotina de passeio com outro cão, 59 minutos cravados, recebo mensagem para devolver o animal. Aí Você devolver? Pra pessoa devolver, a pessoa queria devolver pra gente. Aí a gente falou assim, não é possível. Nós, 2 pessoas conversaram, não tem como 2 pessoas que estão há tanto tempo fazendo entrevista errada no julgamento da pessoa. O cachorro já tinha com o espírito lá pra baixo. Quando ele foi adotado pela 3ª vez, ele já teve o quê? Processo de ansiedade por separação. Então ele teve intervenção de adestrador para entender que ele ficar sozinho não é uma questão de abandono. Mas que os tutores iam voltar. Agora ele tá super bem, ele tem um cão, ele tem uma página no Instagram, que eu acompanhei ele tá super bem. Acho que marcou pelo processo, assim, acho que foi a primeira vez que eu peguei uma devolução, nossa, 2 vezes seguidas. Aí eu falei assim, nossa, eu errei 2 vezes com uma pessoa, não é possível. 2 pessoas que tinham condições, e a gente sempre fica pensando assim, nossa, onde que a gente errou? As mesmas perguntas, as mesmas análises, tipo, nossa, e a gente fala assim, às vezes o nosso julgamento às vezes é equivocado. Sim. Então, Você tem pet adotado, Joyce? Eu sou uma das, talvez a única. Então, A única que não tem nenhum animal. Você mora em apartamento? Eu moro em apartamento. Ó, se meu marido estiver ouvindo isso, ó, é por causa de você que eu não tenho cachorro. Ainda, né? É ainda. Mas os animais, eles passam, ficam um dia lá, às vezes passam um final de semana. Então, esse período fica, mas ainda não tem o meu definitivo. Mais ou menos, quantos animais hoje vocês estão cuidando? Atualmente, 140. Assim. E fica naquele abaixo, levanta. Porque nós temos assim, nós temos todos que são nossos, atualmente estão na casa dos 140, mas nós temos ainda os que a gente dá suporte. Então, nós temos os animais que estão em lares temporários, e esses lares temporários, eles recebem suporte da ONG. Então, certo. A pessoa que faz o LT para Pro-Animal... o LT seria o quê? Lar temporário. Lar temporário. É a abreviação de lar temporário. Ou a pessoa que faz o LT para Pro-Animal, nós normalmente levamos a ração, monitoramos o vermífugo, o antiparasitário. Precisa de consulta, tá na hora de fazer as vacinas. O voluntário vai buscar, nós levamos ao veterinário, fazemos todos os procedimentos, normalmente fazemos exames de sangue e tudo mais, para garantir que o lar temporário o lar temporário são do pessoal da ONG. Isso. Tá. Eu também posso fazer parte da Pro-Animal? Pode. Todo mundo, então, assim, quem estiver assistindo pode fazer parte da Pro-Animal. Qualquer pessoa que tiver interesse. E como é que faz para fazer parte da Pro-Animal? A gente tem no nosso Instagram, lá na bio, para você acessar, e tem o perfil, que é o formulário da limpeza e do passeio. A gente começa com esses 2 principais setores. Então, se eu tô com um tempo ocioso à noite, eu quero passear com o cachorro. Isso, aí você vai ter os dias específicos que você se encaixa, você vai com um grupo de pessoas, você passa por um treinamento, para entender se você tem um perfil de passeio, ou se você está disposto para o perfil da limpeza. E ou vice-versa. Você pode ajudar em outras questões. Então, por exemplo, nós temos as questões de eventos, que a ONG precisa de voluntários, tanto para ajudar na produção, como na execução. Nós temos também os setores de marketing, principalmente para ajudar na parte de publicidade, com relação ao trabalho que a gente acaba fazendo de mídias sociais. E então são setores a ONG, basicamente, que demandam de voluntários. Vocês estão precisando de gente? A gente sempre os animais sempre precisam. Em tese, assim, eu e ela não precisamos de gente, mas os animais, sim, eles estão precisando. Porque a gente fala assim, que o importante é esse engajamento das pessoas na causa animal, para elas entenderem, sim, o processo de um resgate. Porque, assim, às vezes você solicita um resgate e você não entende qual que é a dimensão. Você não pode só colocar. Então, às vezes, tem um voluntário que vai correr atrás de um lar temporário para fazer a quarentena. Tem uma pessoa que vai fazer um post falando da entrada desse animal. Uma pessoa que vai ter que buscar a medicação, que vai ter que entrar no seu store. Uma pessoa... Então, assim, um animal, ele envolve vários voluntários. Sim, porque se ficar em cima de um voluntário, a gente sabe que tem uma sobrecarga, porque tem outros setores que o voluntário tem dar conta, né? A vida pessoal, profissional. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o voluntariado seja uma parte prazerosa da pessoa. Que a gente quer que ela se envolva realmente por paixão à causa como a gente tem. Sim. Então, a gente pensa que um resgate, tem que envolver várias pessoas. Quando a gente fala assim, a gente começa pelo setor de base para a pessoa entender assim,
Para resgatar, você precisa condicionar esse ambiente com as melhores condições. Então, você tem que limpar. Esse animal não pode ficar ocioso, ele vai gerar barulho para a vizinhança. Então, ele tem que passear. Hoje são 80. São 80, dividido em vários O setores. ideal, tem um número ideal? Não tem um número ideal. O que a gente fala assim que é importante a pessoa entender que é um compromisso que ela tomou para si e que exige uma responsabilidade para ser cumprida. Exato. Não tem como. A gente fala assim: existem cobranças? Só se for algo assim, precisa postar agora, precisa levar na consulta essa semana. Essas são as Aí tem cobranças. um grupo do WhatsApp, vocês se Aí escalam. tem a pessoa da limpeza, ele tem Alguém tem que ir. Alguém tem que ir. Alguém tem A que gente ir. fala assim que os animais eles precisam receber assistência sob sol, sob chuva, não importa. Exato. É isso. Então, mas assim, é muito gratificante quando você vê todo assim, o animal entrando e o animal saindo. Às vezes leva tipo dias o animal sai, mas tem animal que fica anos. Aí você vê, nosso animal que eu entrei e agora eu tô numa outra área e ele já tá pra uma família. Aí você vê tipo o depois, né? O antes e depois do animal Sim. com a gente. Então, isso que é gratificante. Ô, Joyce, eu viajo bastante, né? Eu viajo aqui na região nossa. E eu vejo muito pet abandonado, né? Principalmente nas rodovias, né? Eu vejo o Washington Luiz tem bastante caso. Eu já parei algumas vezes para tentar pegar e já quase sofri acidente. Quase causei um acidente esse tempo também, eu vindo de uma viagem com a minha família também. Na Anhanguera, um cachorro muito pequeno abandonado na Anhanguera. As rodovias, para vocês, é a principal área de descarte de pet? Você acha? Porque ali, você jogar ali é uma roleta russa, né? É jogar da própria sorte. Exato. As rodovias são os Na principais. verdade, as rodovias, elas, em tese, elas são a segunda. É onde a gente mais vê. É onde a gente mais vê. Porque as rodovias, normalmente, elas não têm vídeo monitoramento. São raros os trechos que você tem monitoramento. Então, os trechos que tem monitoramento, as pessoas acabam vendo, acompanhando o vídeo de exatamente pessoas que denunciam. Então, você sabe, nesse trecho tem monitoramento, eu não vou largar ali, não vou largar mais pra frente. Exatamente com a ideia de não ser pego. Mas às vezes a pessoa que tá atrás filma. Hoje tudo é Mas monitorado, hoje, né? sim, a rodovia, em tese, é o segundo maior. O primeiro maior foco de abandono atualmente são parques e praças. Porque é mais comum você vai lá brincar. Só que na verdade não. Monta no carro, Solta. vai embora. Vai embora. É, o que a gente fala assim, qualquer área é área propícia para um Exato. animal. A pessoa ela precisa ter essa vontade, a gente fala, a indecência de Hoje é soltar crime. animal. Ou é crime ou não? Abandono Quando é crime. É crime? É crime. Na verdade, é crime desde 98. A gente vê muita repercussão em rede social, né? Sim. As pessoas tiram foto da placa, mas naquele momento ferve, mas depois também se apaga, Eu né? acho, é o que a gente fala assim, você tem que tomar toda uma ação legal para garantir que aquela denúncia sua realmente seja acolhida e realmente seja feito algo. Então, a gente fala assim, não é só postar nas redes sociais, que a gente vê os casos de pessoa... Eu acompanho muito, Essa parte- é frequente. Que a gente vê essas personalidades nessa área, elas têm todo um jurídico já por trás da situação. Então, eles já estão investigando, né? Eles postam quando já, tipo assim, já tá às vezes metade do processo em cima daquela denúncia. Exato. Então, quando a gente fala assim, você precisa sempre ter a prova, ver que a pessoa abandonou, ver que é uma situação de maus tratos para dar mais veracidade à sua denúncia. Tá, você Mas- tem algum caso já que deu BO, assim? Que a Respondeu o gente, processo, essas coisas? Maus tratos, abandono? ó, Eu desconheço, tá? grande parte dos nossos casos, os animais já estão abandonados. Então, a gente só faz acolhimento. Tá. Geralmente, quem sabe quem abandonou, dificilmente vai comentar. Uhum. Que é tipo assim, eu não vou me queimar, eu prefiro não apontar um responsável por essa situação. A gente tende, né? A gente não sabe com quem a gente tá lidando, com a pessoa que abandonou o animal. Então, a gente faz o É acolhimento. mais um problema. Né? É É mais... mesmo problema. É mais um problema. Então, a gente sabe que tem essa parte humana envolvida. A gente pode ter, assim, no máximo, uma suspeita Peita. sobre. A gente teve um caso no ano passado, que foram de duas cachorras de raça, que foram abandonadas. E elas apareceram na porta de uma academia. Nós tivemos que chamar gente para ajudar a fazer o resgate, porque as cachorras estavam assustadas, e eram cachorras com mordidas muito fortes e pesadas, né? E elas eram literalmente mãe e filhas dessa raça em específica. E quando nós executamos o resgate, levamos para a clínica, a família seguia a nossa rede social, ela viu esse resgate, daí ela foi até a clínica e soltou assim, não, porque o cachorro era de um parente, lá. Só que a pessoa tinha muito detalhe, mas assim, muito detalhe do animal, que você
levanta uma... Só que também a pessoa não queria o cachorro de volta. E a gente não pode fazer uma acusação sem Exatamente, fundamento. não poderíamos, porque assim, a pessoa já jogou assim, não, esse cachorro não é meu, mas ó, eu sei que ela tem essa personalidade, tem isso aqui, é castrada, lá da gente. Ué. Então, aí a gente fala assim, como a gente não pode trabalhar, ainda mais que é uma ONG, que a gente não tem todo aquele provimento jurídico necessário, uma equipe legal, então a gente também tem que tomar os nossos cuidados. Sim. Então, a gente não aponta. O que a gente faz é um caso grave que está fora da nossa alçada, aí a gente conta com o canil para fazer o acolhimento de denúncia. Aí a gente vê como que tá a situação, o canil dá um retorno pra gente, fala assim, ó, o animal tá aqui, a gente tá observando. Então, a gente tem pelo menos, a gente tem esse amparo por parte deles. Exato. Só que as denúncias são tantas, então, assim, realmente, todo dia a gente tem uma denúncia, ou algum animal abandonado, e a gente fala assim... Hoje vocês têm condições de uma ligação agora de abandono na pista de buscar, assim, vocês resgatam? Como é que funciona isso? Se não houver um animal que tá na lista de espera, porque a gente já tem uma lista de espera, são animais que a gente tá cuidando no local, tá em louco esse animal, a gente faz o cuidado lá, e a gente tem locais suficientes para abrigar esse animal, talvez sim. Porém, se a situação dele for extremamente emergencial... Vocês têm uma equipe de emergência? É que são os voluntários que estão disponíveis. Disparou no WhatsApp... Vamos imaginar um cenário, por exemplo... Nós temos lá um lar temporário que a gente sabe que já é uma pessoa que normalmente fornece esse ambiente para a ONG, que está ali vazio. Vamos imaginar que o cão que estava ali por último ficou... Tem uma vaga. Temos uma vaga de um lar temporário, porque a gente precisa fazer todo um processo sanitário antes de colocar o cão no abrigo. Porque se a gente colocar um cão com uma doença infecto-contagiosa... Parvovirose, sinomose, que está surto no estado, entre outras, nós temos Diz que São Carlos é bem forte, né? Sim. Se nós fizermos esse resgate, colocar no abrigo, nós condenamos o abrigo, não poderemos acolher outros animais. Então tá, se a gente tem lá um lar temporário vago, e nós temos a fila de espera, e nós estamos organizando para ver se a gente vai resgatar os que estão ali. Porém, aparece um caso muito, mas assim, que literalmente ultrapassa esses da fila. Nós nos organizamos, é um cão na rodovia, o cão já foi atropelado, ele tá... A situação é meio caótica. A gente já se organiza, avisa no grupo se alguém tá disponível para ir buscar, enquanto podemos ir buscar, nos aparentamos, né? Então, no caso, lençol, luva, pegamos as coisas, quaternário de amônia para limpar o carro e tudo mais, pegamos o animal e levamos para uma clínica. Se a clínica, que normalmente é nossa parceira, estiver fechada, vamos imaginar que é um final de semana, a gente vê um outro parceiro que esteja disponível. Se estiver disponível, nós já avisamos, daqui tantos minutos estamos chegando com esse animal, o estado é esse que a gente tem reportado. Então, nós fazemos o resgate, levamos para a clínica e fazemos os cuidados primários, que são observar pulga, carrapato, verme, então a gente já entra com os antiparasitários ali, já colhemos hemograma. É pata quebrada, tá. A veterinária agenda raio-x, já corre com raio-x e a gente já começa a correr com todos os socorros. Cada uma particularidade. Exatamente. Isso. Então, a gente avalia o quê? O grau de complexidade do caso. Show. Tem casos que a gente sabe, assim, no local, consigo manter ele, consigo cuidar, fazer todo esse cuidado. E quando chegar, na hora, ele já entra no abrigo bem. Tem casos não, que eles têm que passar por um lar temporário. Vamos mudar o rumo da prosa um pouquinho? Eu vejo de final de semana, vocês são mais ativos no final de semana, né? Fazendo evento. Isso. Correndo atrás. As lojas Casale Pet são abertas para vocês. Eu vejo que vocês arrecadam muito, né? São hoje um evento de sucesso lá na arrecadação. A gente tem que ajudar e a gente tenta ajudar, né? Hoje, o que a Pro Animal mais precisa hoje? Para quem está assistindo, quem quer ajudar, existe o número de Pix, existe o Instagram... Como é que a gente pode ajudar a Pro Animal? Pensando na nossa maior necessidade a longo prazo, mas na verdade teria que ser a curto prazo, essa necessidade cumprida, é a construção da casa. Então a gente precisa... Como é que tá o estágio da... Vocês têm um terreno? A gente tem um terreno. Certo. E agora a gente está finalizando o projeto de uma voluntária lá de uma ONG, lá também de Sorocaba. Que ela entende essa necessidade de custos, né? Tem que reduzir custo, a ONG tem que pensar na redução de custo, né? Então, ela fez o projeto de forma gratuita pra gente, pensando já na questão como eles trabalham. É uma arquiteta. E ela já pegou todo o plano da cidade, como tem aquela zona, quais são os índices de construção, já colocou no papel. Aí, com o projeto finalizado, quando a gente bateu o aval, bateu o martelo até o início do mês que vem,
Aí a gente já leva para os engenheiros orçamentistas que eles vão calcular o quanto de material vai precisar para cada parte daquela construção, que a gente vai dividir etapas para conseguir o quê? Doação. Tanto de Certo. material, quanto às vezes doação de mão E de hoje vocês obra. estão num estágio Tá na inicial ainda. inicial. Porque Vocês estão com terreno. estamos com Estão com terreno. terreno. Porque a parte de projeto é a parte mais difícil. Porque pra gente que não é desse meio, Uhum. qual que é a necessidade de um canil? A gente sabe olhando o nosso. Mas às vezes tem algumas particularidades que a gente não pensou. E tem que colocar naquela metragem. Mas também a gente não pode fazer algo muito grandioso, porque a gente sabe que é muito mais tempo para arrecadar esse valor. Então a gente tem que ser algo prático, que consiga atender as duas espécies e a gente consiga ter um melhor acolhimento possível para eles. Show. Então hoje vocês estão com terreno, vocês precisam construir. A população de São Carlos, de quem está assistindo no Brasil inteiro, pode ajudar vocês. Qualquer pessoa, qualquer empresa é muito bem-vinda a ajudar aqui na causa. Tá, ok. Existe algum número de Pix? O Pix é o nosso e-mail, que é o ajudaproanimal@gmail.com, né? E temos também o Pix, normalmente, de eventos, que é eventos.proanimal@gmail.com. Quem quiser maiores informações, pode mandar lá no Proanimal São Carlos, @Proanimal São Carlos. A gente manda todo o detalhamento. Qualquer ajuda é bem-vinda. Às vezes a pessoa não pode ajudar a parte financeira, pode ajudar com algum item para os animais, é bem-vindo também. Show. Porque a gente tem que pensar nessa parte. Eu tive uma ideia aqui, tá? Falando em ajudar, vamos ajudar. A gente também, a Casale Pet pode ajudar. Se você tem um cachorro, você tem um gato, se você comprar na Casale Pet, uma parte da sua compra vai direto para o animal. Você topa? Não, com Com certeza. certeza. Quanto mais rápido a gente conseguir se mover, mais rápido a gente consegue resgatar Isso mais aí. animais. Exato. Então, me proponho aqui a vocês, tá? Então, você pode tirar em ração. Eu quero tirar em medicamento. A gente faz um contrato de 6 meses. Vamos colocar a gente nas lojas. Vamos arrecadar. A gente precisa, eu acho que é de uma meta para construir essa casa. Né? Com certeza. A gente tem que ter uma meta. Vamos daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Vamos buscar parceiro? Vamos. Eu não sei se a Casale Pet é a primeira, é a segunda ou a terceira, mas a gente está com vocês agora nessa causa. Então vamos ajudar. Então se você quer ajudar a Pro Animal, como a Casale Pet está ajudando, procura as meninas, né? No Instagram, @proanimal. Proanimal São Carlos. Ajuda, vamos junto. E a gente conversa, porque cada um pode oferecer de uma maneira, juntos a gente vai construir essa casa. E é para os animais que a gente precisa. É só para Exatamente. eles. Negócio fechado pra Negócio gente? fechado aqui. E a gente vai mostrar depois o resultado pro pessoal. Claro. Com certeza. Com certeza. Qual que é o sentimento, assim, de uma... A gente tá chegando no final, né? Uhum. Qual que é o sentimento de uma protetora, assim, com pet? Por que você é uma protetora? Qual que é o sentimento? O que te levou a isso? O que é? O meu caso com a proteção animal, ela vem de família, na verdade. Na verdade, eu tenho duas linhas relacionadas ao voluntariado na minha vida, né? Eu, além do Pro Animal, eu sou voluntária do GEPASSE, que é o Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba. E o meu voluntariado, em prática, ele existe desde os meus 8 anos de idade, porque eu sou assemista, né? Sou membro da Associação Crescer de Moços, o IMCA, desde criança. E é uma das regras da associação, quando você é sócio, é que você pratique voluntariado, tanto dentro quanto fora da instituição. Por que pet? O pet veio exatamente por causa da minha mãe. Na verdade, eu lembro, a primeira protetora que eu conheço é a minha mãe. Quando eu morava em Sorocaba, eu tinha na casa dos 3, 4 anos, nós éramos vizinhos de uma casa e nós ouvíamos um cachorro chorar muito. Mas muito, muito. Era desesperador. Um dia, minha mãe e meu padrasto viram que a pessoa saiu da casa e pularam no quintal para ver o que aconteceu com esse cachorro. Esse cachorro, ele estava todo machucado e ele estava cheio de sabão em pó. Então, nós acabamos vendo que o cachorro tomava banho com sabão em pó. O meu padrasto não pensou 2 vezes. Fez minha mãe pular de volta, pegou o cachorro ficou com a gente. A pessoa voltou, meu padrasto brigou e tudo mais. E ali começou a nossa relação de resgate com animais. Então, ali, o primeiro cachorro, a gente deu o nome de Spiff, porque tinha um desenho que passava na TV Colosso, chamado Spiff e Hércules, que era o cão e o gato. E o Spiff era literalmente igualzinho o Spiff do desenho. Ele era um caramelo, só que ele era, hoje, chamado de fiapo de manga. Ele era uma gracinha. Posterior a isso, nós passamos a ter outros cães. E como nós mudamos de uma casa para uma zeladoria de uma escola,
nós tínhamos um quintal maior. Ela é considerada até hoje, a casa dessa escola, a maior zeladoria do estado de São Paulo. E é a única zeladoria que pode ter cães, porque em regras o estado de São Paulo proíbe. Mas essa é a única exceção. Exatamente porque houve uma construção para esse espaço. Então, conforme os cães iam aparecendo ali no bairro, iam aparecendo dentro da escola, os meus pais acabavam resgatando. Nós chegamos a um momento que nós tínhamos desde vira-latas a cães de raça. Chegou uma vez a aparecer um husky abandonado, coisa mais linda. Nós chegamos ao todo ter 17 cães. E no meio disso, a minha família acabou fazendo parte de um processo de criação de outras instituições, como é a FAS, que é a Fundação Alexandra Schumann, que hoje presta atendimento veterinário a baixo custo para a população de baixa renda. E a Espaso, que é uma ONG também lá da região, que também presta atendimentos para pessoas de baixa renda. Então, minha família ajudou nessa construção dessas duas instituições. E a gente acabou tendo, assim, ficamos com esses 17 cães até o finzinho da vida de todos eles. O Spiff foi o último a falecer, ele faleceu com 14 anos. Show. Então, a proteção animal, ela veio exatamente, vamos dizer, é uma herança de família. Então, coisas que às vezes a gente produz atualmente para eventos, como a festa junina que a ONG vai ajudar. A minha mãe tá lá em Sorocaba. Minha mãe, eu vou fazer o doce de abóbora, o doce de banana, porque foi com esse doce de abóbora e de banana que, por eu ter um baixo salário, eu fazia, eu vendia e era que eu comprava ração para os nossos cães. Vai ajudar a comprar. Então, a gente tem um valor afetivo agregado nas coisas. Então, a minha relação com a proteção animal e com o voluntariado, ela existe desde que eu era criança. E isso foi um valor que a minha família me passou. Então, assim, quando eu mudei para São Carlos, eu fiquei um tempo sem praticar o voluntariado. Eu fui chamada a atenção, você não está praticando seu voluntariado, você precisa achar uma instituição. E quando eu conheci a Pro Animal, eles estavam bem no processo da arrecadação para casa, na construção da corrida da ONG, e foi onde eu falei, não, show, eu vou me voluntariar, parabéns, eu vou ajudar. Parabéns. Obrigada. E você? Por que eu vejo você é mais ativa nas redes sociais, né? É só no perfil da ONG, porque nas minhas redes sociais eu não tenho nenhuma movimentação. Mas assim, por que assim, ó, eu entendo, eu tenho esse amor dentro de mim, né? Mas o porquê esse relacionamento tão forte com o pet? Porque você abre mão de bastante coisa, né? Então, na verdade, assim, diferente do histórico, a Ingrid já teve um histórico, assim, eu não tive histórico. Eu só tive um pet, que na verdade, assim, não é nem meu cão, a gente fala o cão dos pais, né? Porque os pais eu só ficava com a parte boa com os animais. E teve um período da minha vida, eu falei assim, eu preciso de um voluntariado, porque eu sempre participei mais da parte de educação como voluntária, eu falei assim, eu queria fazer uma mudança, algo para realmente ter produtivo, né? E eu comecei no setor de limpeza, até hoje eu sou da parte da limpeza, e eu comecei da limpeza, fiquei bastante tempo, e foi um processo. Só que esse engajamento, essa questão de, tipo assim, o amor que eu tenho pela ONG, pelos animais, né, pela causa mesmo, ela foi um processo natural, ela foi sendo construído. Eu não cheguei com uma paixão avassaladora na causa, porque eu não era da causa. Mas ela se tornou algo, assim, como se fosse... Você se transformou? Eu sou uma pessoa totalmente na ONG, diferente do sou uma pessoa de fora da ONG. Porque é uma coisa tão gratificante estar na ONG, estar com os animais, se envolver diretamente e indiretamente com o resgate, ver o animal indo embora, a gente vindo aqui conversar com os parceiros, a gente indo para uma arrecadação, a gente vê o processo da construção da ONG, entendeu? Porque a gente entrou com um legado. A gente sai e deixa o nosso legado também. Obviamente, a ideia nossa é ficar muitos e muitos anos como voluntária, ajudando os animais, mas foi algo tão natural que eu falei assim, eu não consigo me ver não estando na causa, porque faz parte da... Você indica? Você indica? Eu indico. Eu indico não só na causa animal, acho que assim, qualquer causa... Quem tá sozinho... Eu acho que você precisa trazer, sabe? Você precisa entender que o engajamento, você não se engaja de primeira vez, você precisa se deixar levar pela situação e se envolver ativamente para entender assim, por que é uma paixão? Porque às vezes assim, não estou fazendo uma atividade do trabalho à noite, mas eu estou fazendo as coisas porque eu gosto. Porque depois do trabalho eu consigo fazer mais à noite, mas os animais às vezes precisam nesse momento. Eles precisam de um acolhimento agora.
Ou às vezes eu preciso ir na ONG. Então, assim, pra mim não é nem não é um tempo perdido, eu acho, é um tempo extremamente prazeroso, válido pra eles. Ganha. É um Você ganho, ganha. eu ganho com isso. O voluntariado, ele gera um conforto emocional. Quando você entra no voluntariado, nem sempre você tá pronto para isso. Você entrou porque você quer fazer uma boa ação, mas você não sabe exatamente como isso vai funcionar. Só que ele é um processo, que ele é uma construção que ele gera, na causa animal, ele gera duplo sentimento. Ele tanto gera um conforto afetivo muito grande, como muitas vezes também gera frustração. Mas ele te ensina muito mais a aprender a lidar com as adversidades. Porque quando você observa eu acho que o melhor exemplo que nós temos hoje dentro da Pro Animal, que você viu muito para os nossos voluntariados, a gente teve o Dumbo, que hoje não está mais entre nós. Ele era um cãozinho que ele era cadeirante, ele tinha muitas limitações, mas você acabava vendo que ele conseguia passear, ele se animava com um pouco, ele ficava feliz com a presença das pessoas. E aquilo vai gerando um reconforto emocional de crer em algo, de crer numa humanidade, de crer que alguma coisa boa vai sair disso. É um sentimento maravilhoso. Sim. Então, ele te ensina também a superar as adversidades. Às vezes você tá naquele pior dia. Sabe aquele dia que o carro quebrou, o pneu furou, você ficou preso no elevador, você queimou a mão fazendo comida. Tá, aí você foi na ONG, viu os animais ali. Você viu atualmente que a gente tem lá, o Dina, a Pantera, que são um amor de cães, assim, extremamente amorosos. Aliás, a equipe da Casalha ali A equipe da Inajara. Ali eles... Perto do shopping, lá do McDonald's. Isso, exato. Quando a gente leva a Pantera ali, todos os funcionários ficam, se eu tivesse um pouquinho mais de espaço, essa aqui já tava em casa. Sim. Né? Então, assim, você vê aquele cachorro ali, tipo, melhora o seu humor, e você vê que ele tá ali feliz porque você tá ali. Tipo, acabou o estresse. O carro, você conserta. Queimou a mão, puxa, passa um Bepantol, passa um produto Top. ali, vai passar. Tem aquele ditado, né? Vem pra Casalha Pet, vem pra Pro Animal, né? Exatamente. Vem pra Pro Animal. Terapia, né? Terapia. Se eu tivesse mais tempo, eu trabalho bastante. Uhum. Se eu tivesse mais tempo, É o que a gente fala assim. eu acho que eu não sei fazer pouco, sabe? Tipo, se eu entrar, eu entro com tudo. A gente sabe o Com quanto é tudo. isso. Eu me envolvo muito fácil também. muito A fácil. gente fala assim, não, vamos criar uma equipe. Às vezes você cria uma equipe muito boa. Que Pode nem foi a contar equipe sempre com a gente, tá? Pode contar com a gente aqui da Casalha Pet. Sempre. Sempre. Logo mais Entra, inclusive. podem ter 100 voluntários. Vai ter trabalho para 100 voluntários. Então a gente fala assim, quanto maior Vem mão pra de Pro obra, Animal. vem e vem somar na causa, pra que é Pro isso que a gente é isso que os animais precisam de apoio para eles saírem dessas condições. Já, a gente tá chegando ao fim, né? E você tem alguma mensagem pra deixar? Alguma coisa que tá dentro de você, sem preparar nada, assim. Uma mensagem pra aquela pessoa que tá pensando em abandonar, pra aquela pessoa que tá pensando em adotar, né? Pra aquela pessoa que fez o mal. Você tem alguma mensagem? O que eu falo assim, né? Sem preparar nem nada, eu falo assim, ter um animal é uma escolha. A gente fala assim, às vezes a gente não sabe como essa escolha vai ser durante 10, 15 anos, né? O tempo de vida de um animal, às vezes mais, dependendo do jeito que você cuida. Então a gente tem que entender que essa responsabilidade é por toda a vida desse animal. Se ele ficar doente, um tratamento caro. Então, a pessoa que for adotar tem que ter noção 100% que vai exigir um investimento financeiro muito alto nesse animal. E assim como exige, às vezes, um animal que está em plenas condições de saúde. Então, assim, adote sabendo que o animal, ele é um ser vivo e ele vai passar por um processo de envelhecimento. Ele pode ter alguma doença de idade, pode não ter. É uma roleta russa. Para a pessoa que ela não consegue mais manter o animal, o que a gente fala? Primeiro, maus tratos, abandono é crime. Venha conversar com a gente pode oferecer outros cenários, às vezes não um acolhimento, mas às vezes já oferece uma outra opção, talvez de divulgar o animal, oferecer um saco de ração, às vezes uma consulta, no que a gente puder, mas a gente fala assim, também é uma escolha, e toda escolha tem essa consequência. Então as pessoas têm que estar cientes que o animal ele não decidiu por si só ficar na família, você decidiu por ele. Então, tome essa consciência que ele vai sofrer nesse processo de abandono. Você vai criar um animal que foi 10 anos em casa, nunca ficou na rua, e como que ele vai andar na rua?
As pessoas não pensam nisso. Amar o animal não é o suficiente. Você precisa É como ter cuidar de um passarinho. Você deu comida pra ele na gaiola a vida inteira. E vou abrir a gaiola. Não tem como, A né? gente fala assim, amar os animais é a base, mas tem muito mais do que só amar os Sim, animais. Então, essa é o processo de adoção e também é o processo de qualquer outra situação envolvendo os animais. Exatamente. Parabéns. Dura, né? E você, bem? Qual a mensagem que você deixaria? Eu acho que a mensagem que eu deixo com relação a quem pensa realmente em abandono, porque exatamente eu tive essa conversa antes de vir pra cá. Eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa está com um animal que ela resgatou e ela está tendo uma situação com o vizinho. E, na verdade, ela estava pensando em abandonar por medo do vizinho envenenar. Olha a situação. E eu tive uma conversa, pensamos em alternativas. Eu acho que antes do abandono é de fato, converse conosco, converse com pessoas próximas, exatamente para você saber o que pode ter de alternativa, porque sempre há uma alternativa. Sempre há uma alternativa. Agora, se for de fato uma decisão, não, eu não vou conseguir arcar, eu não vou conseguir manter, eu não vou. Procure de fato um protetor responsável para te auxiliar. Porque, de fato, se você criou um animal em casa e depois você coloca na rua, ele não vai saber sobreviver. A chance dele ser atropelado, uma coisa pior acontecer, é muito grande. E atualmente os protetores aqui da cidade, eles estão lotados. Nós estamos com inúmeros cenários envolvidos. São quantas ONGs em São Carlos? Atualmente, Nossa, acho que mais de 5, hein? mais de 5. Mais de 5, ó. É bastante. É Bom, mais de 5. Fora os protetores que a gente Que tem independente, que nós ainda ajudamos também, né? Mas Aí atualmente... aqueles que a gente às vezes nem conta, que às vezes não tem tanta proximidade e a gente nunca ofereceu um Exato. apoio. Mas então, vamos falar assim, acho que pode ter até mais 20 pessoas e ONGs que abraça a causa. que abraça A causa é uma só, né? uma só. A causa é uma só. É pra eles, tudo é pra Então, eles. meu conselho é converse. E se você realmente está pensando na adoção, amar, eu já parto de um outro princípio diferente da Joyce, que amar é a base, até realmente assim, amar é essencial. Ele não é a base, ele é a essência. Se ele é a essência, ele tá literalmente quase que no meio do cenário. Mas eu digo que o desejar ter e exatamente o entender esse desejo, ele é essencial. Aí sim, ele é a base. Porque quando você entende isso e você deseja isso, você vai buscar informação, você vai procurar saber a importância desse cuidado. Você vai saber que é um animal que vai durar tem uma perspectiva de vida média / longa. Se for um gato, pode durar até 20 anos. Se for um cão, pode durar entre 15 a 20 anos, dependendo de como você cuida. Que é um cão que vai precisar de carinho, cuidado, alimentação, hoje em dia até plano de saúde. Então, avalie tudo que você consegue manter e como você vai se organizar para dar a esse cão ou a esse gato ou a um coelho a melhor qualidade de vida possível. Sim. Eu também tenho uma mensagem para deixar. Um pet, né, um cachorro, um gato eu tenho, eles ensinam a gente, né? Eles esperam a gente, né? Eles entendem a gente. Então, às vezes a gente tá se sentindo sozinho. Se tem alguém sozinho agora assistindo a gente, adota, procura pro animal, procura outros parceiros, né? É companhia, é ensinar o que é amor, é compreensão, te entende, te cura, né? Te dá muita alegria. Claro que vai vir adversidades, vai vir momentos que comeu o fio do carro, comeu o seu sapato, mas isso são histórias que depois que passa a gente sente muita saudade, né? Eu daria tudo para um pet meu hoje comer o pneu do meu carro. Daria tudo para que ele tivesse aqui de volta, né? Então, curte cada momento, não abandona, né? Dá amor. Então, acho que é isso. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Obrigada pelo convite. Então, a gente fechou uma parceria aqui muito boa, tá? Então, se você quer ajudar a ProAnimal, @ProAnimal. São Carlos. Tem outras ONGs ProAnimal? ProAnimal. Mas a gente tem que pegar ProAnimal São Carlos. A gente tá aqui na nossa região. É. @ProAnimal.
Se você não tem como ajudar, a Casale Pet vai ajudar. Comprou na loja, uma parte da compra diretamente, a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui, a gente vai repassar para vocês essa grana aí, tá bom? Para vocês aproveitar da melhor forma, tá bom? Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Se eu conseguir um espaço no meu tempo, eu também quero fazer parte dessa correria. Muito obrigada. Todo mundo é bem-vindo. Você é bem-vindo também para fazer Gratidão, parte. Conhecer gratidão. também o trabalho, conhecer os animais. Quem sabe se apaixona, mais um. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.